caríssimos padres, seminaristas, queridos irmãos e irmãs, nos reunimos nesta noite celebrando o quarto dia da novena em preparação para a padroeira da nossa cidade, a Santa Cruz. Damos mais um passo na nossa reflexão sobre este ano vocacional, o terceiro ano vocacional, da qual nós devemos refletir também sobre a nossa vocação. A vocação, meus irmãos, ela se espelha sempre em alguém, Quando nós falamos em vocação e trazemos a vocação para as nossas particularidades, nós nos remetemos ou lembramos em alguém que foi modelo para nós, vocacionados e vocacionados, chamados pelo nosso batismo. E celebrando hoje a natividade de Maria, seu nascimento, essa deve ser o modelo para todos nós, deve ser referência para nós cristãos vocacionados e vocacionadas. Ela é modelo para nós vocacionados. No entanto, o tema proposto nesta noite é Maria, mãe e missionária, modelo dos vocacionados. Hoje nós, como cristãos chamados e chamadas, devemos ter Maria como modelo para a nossa vida de cristãos. E olhando então para a Virgem Maria nesta festa, ao celebrarmos o seu nascimento, pouco nós encontramos nas Sagradas Escrituras referências sobre o seu nascimento, mas quando nós olhamos para Nossa Senhora, algo nós podemos ver desde o seu nascimento e toda a sua caminhada, é que Maria foi dom de Deus diante da humanidade. Maria se faz dom na nossa vida, e fazendo Maria dom na nossa vida, nós devemos olhar a fundo a sua caminhada, olhar Maria primeiramente como mãe nossa. E é interessante que ao olharmos para Maria como mãe, algo importante nós vemos na maternidade. A maternidade, meus irmãos, nos mostra algo fundamental nas nossas mães, que é a educação. Diante da maternidade, nós vemos que a mãe, ela tem o papel de educar os seus filhos. E Maria, meus irmãos, foi uma grande educadora. Maria nos mostra uma mãe que vem ao encontro dos seus filhos, e vindo ao encontro dos seus filhos, aproximando de cada um de nós, traz a nós ensinamentos importantes. No entanto, quando nós nos colocamos diante deste ano vocacional, o documento nos remete, juntamente com o documento de Aparecida, nos dizendo que Maria aproxima de todos nós, filhos e filhas, cuja o coração é uma verdadeira escola vocacional para os que desejam viver em Cristo. Então, quando nós olhamos para a Virgem Maria, neste ano vocacional, tendo Maria como uma escola, nós vemos Maria neste papel de poder educar os seus filhos. E o que Maria nos ensina diante desta educação? Algo que é importante para aqueles que são chamados, para todos nós que somos vocacionados. Ela nos ensina, meus irmãos, primeiramente a obediência, mas não uma obediência qualquer,
A obediência, meus irmãos, que se dá pela palavra de Deus, a partir, né, do Espírito Santo de Deus, aquele que deixa ser inflamado por esse Santo Espírito. E aí é bonito nós olharmos para a liturgia de hoje, né, quando nós nos colocando diante desta festa, ao ouvirmos o Evangelho de São Mateus, nós aqui ouvimos, né, a genealogia de Jesus, mas nós ouvimos o anúncio, né, o anúncio, né, da Virgem Maria, do anjo, perdão, a José. Nós já estamos acostumados, né, a ouvir, para nós talvez se torna mais nítido, quando nós nos colocamos diante do Evangelho de São Lucas e ouvimos o anúncio a partir, né, de Maria. Tanto no anúncio a José, quanto no anúncio à Virgem Maria do anjo, nós podemos ver a obediência dada pela palavra de Deus. Quando o anjo se colocando diante da Virgem Maria, como também de José, saudando, ali nós vemos, né, tanto em Maria como em José, este anúncio, a palavra. E ambos, né, obedecem, ambos ouvem a palavra, ambos são interpelados por essa palavra. Palavra, meus irmãos, que muitas vezes estremece, né, o nosso coração. Como estremeceu o coração de José, como também estremeceu o coração de Maria. É bonito nós olharmos para a nossa vida vocacional, diante do chamado que Deus nos faz, seja ele, né, na vida matrimonial, muitos aqui casais se encontram, seja na nossa vida, né, dedicada a Deus, a uma vocação específica, ou seja, a um chamado qualquer que Deus nos faz a o servir. Essa realidade, por muitas e inúmeras vezes, toma conta, né, do nosso coração. Muitas vezes nos amedronta, muitas vezes divide o nosso ser. Como também, né, ali naquele momento, Maria sentiu-se, né, com medo, cheia de medo. Eu recordo inúmeras vezes na minha vocação esse momento. O mais recente, né, que eu pude recordar, mas aqui eu tive como figura, né, importante, e aí como o padre dizia no começo, né, como modelo importante para a minha vida e para o meu sustento na minha caminhada, né, vocacional, foi recentemente quando recebi a proposta, né, de ser pároco e de vir para Santa Cruz das Palmeiras. Por inúmeras vezes, né, diante do chamado nosso, nós fazemos planos, né, a partir da nossa realidade, até mesmo desrespeitando os planos de Deus. Né, quando eu me preparava para vir para Santa Cruz das Palmeiras, né, antes de vir para Santa Cruz das Palmeiras, no entanto, os desígnios de Deus, né, não eram os desígnios, né, depois, no final, né, que foi vir para cá. No entanto, naquela semana, eu estava me preparando para ir para uma outra realidade. E quando chegou, né, no dia, ali foi me anunciado que eu viria para Santa Cruz das Palmeiras. E ali foi um momento, né, onde me expresso concretamente do medo, né, porque por mais que eu estava esperando uma transferência, por mais que a gente espera algo, mas ali naquele momento parece que Deus não, parece que a nossa vida, né, nos é tirado, né, e o medo vai tomando conta, essa realidade vai nos tomando conta. Mas aí nós vemos a maternidade, né, eu vi a maternidade presente. No entanto, quando eu fiquei sabendo que iria ser transferido de Divinolândia, a primeira, né, a quem eu recorri foi Nossa Senhora. No entanto, eu até brinco com o meu povo lá, eu digo que
ela é a figura importante. A única coisa que eu errei, né, o título, né? Eu rezava por um título e o título que foi me concedido foi a Senhora do Rosário. E ali eu pude ver a mão de Deus através de Nossa Senhora, né? Porque foi ela a quem eu recorri primeiro, e no tanto foi ela que foi abrindo os seus caminhos. E aí a importância, meus irmãos, de nós reconhecermos diante desse momento, né, a fidelidade à palavra, né? E a palavra, meus irmãos, que vem de Deus, fazendo a vontade de Deus. No entanto, nós vemos tanto em José quanto em Maria a fidelidade a essa palavra. Maria, né, no Evangelho de São Lucas, vai nos dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí nós podemos ver diante da fala de Nossa Senhora essa realidade importante, né? A obediência de fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. É interessante que muitas vezes pela nossa humanidade queremos nós fazermos as nossas vontades. E aí quando nós nos deparamos com as vontades de Deus em nossa vida, muitas vezes nós, né, nos entristecemos, não pela realidade de Deus, mas por talvez querermos fazer aquilo que é a nossa vontade. Então, olhando, meus irmãos, Maria como modelo, nós devemos ter esta consciência, né, de viver a palavra de Deus, vivermos ligadamente fazendo a vontade, né, do Senhor. Pois quando nós fazemos a nossa vontade, nós podemos correr, né, um grande risco de cometermos o mesmo erro com que cometeram os nossos antigos pais, de cometermos o mesmo erro com que Adão e Eva, né? Eles ouvindo a palavra, né, de Deus, quando o Senhor aproximou-se deles, eles não fizeram a vontade de Deus, mas fizeram a sua vontade, comendo ali, né, do fruto proibido e ali experimentando do pecado e experimentando da morte. Muitas vezes quando nós fazemos a nossa vontade e não fazemos a vontade de Deus, corremos este grande risco de cometermos um pecado na nossa vida, né, de cometermos um grande erro por não fazermos a vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, olharmos para Maria neste dia, celebrando este ano vocacional, nós devemos ter Maria como modelo de obediência e fidelidade à palavra de Deus. A mãe nos educa a esta proposta, como também, meus irmãos, nos educa a sermos missionários e missionárias. No entanto, o tema nosso é Maria, mãe e missionária, modelo dos vocacionados. Olhamos o Evangelho, né, na presença de Nossa Senhora. Não tem melhor Evangelho que nós, né, nós meditarmos como que o Evangelho, né, de São Lucas, o capítulo 1, 39 seguintes, né, até o 56, aonde nós vemos ali o início da missão, né, na figura de Nossa Senhora. Maria, depois de ouvir a palavra de Deus, né, pela obediência da palavra do Senhor, né, no seu caminho de fé, né, ela abriu o seu coração, ainda mais o seu coração para Deus, fazendo a vontade de Deus, servindo aos irmãos. Este é o nosso papel como vocacionados e vocacionadas, como missionários e missionárias, de podermos estarmos abertos para o serviço, como Maria esteve aberta para servir, né? Quando nós nos colocamos diante deste Evangelho, Maria vai ao encontro de sua prima Isabel, e ali indo ao encontro da sua prima Isabel, tomando posse da palavra de Deus, ela também anuncia, né, diante da sua vida,
a palavra como um instrumento de salvação, levando no seu ventre aquele que veio, né, salvar a cada um de nós. Repleta ela do Espírito Santo, entra na vida, né, de Zacarias e na vida de Isabel. Assim, meus irmãos, nós devemos ter consciência também da nossa vocação. Como escolhidos de Deus, devemos ser portadores deste Espírito e da salvação aos irmãos. Esse deve ser o nosso objetivo como cristãos, fazer com que o nosso irmão experimente da salvação, experimente, né, da vida. No entanto, Maria vai ao encontro. Hoje, muitas vezes, nós queremos que as pessoas venham ao nosso encontro. A realidade hoje nos, né, prega uma certa acomodação, né, diante da realidade, e eu digo que uma acomodação até mesmo diante da nossa vida como cristãos. Hoje nós esperamos, né, muitas das coisas que vêm ao nosso encontro, e como cristão nós devemos ter a consciência que, chamados, devemos ir ao encontro daqueles que necessitam, não só olhando para Maria, quando depois nós olhamos para a vida pública de Jesus. Jesus vai ao encontro daqueles que necessitam, vai ao encontro daqueles que precisam experimentar. Como hoje nós viemos ao encontro do Senhor para experimentarmos, né, da salvação, celebrando, né, a Santa Cruz, e na cruz nós podemos ver ali em Jesus estampado a salvação para nós. Nós também devemos partilhar, né, desta salvação através da nossa vida, sendo sinal, como Maria foi sinal na nossa vida e foi sinal na humanidade. No entanto, como o padre dizia no início da homilia, Maria foi dom para a humanidade, e sendo Maria dom na humanidade, nós também, tendo ela como modelo de vocacionados, ser dom na vida dos irmãos. Então vamos pedir essa graça para que, celebrando hoje a natividade de Nossa Senhora, Maria, né, nos ajude a dar passos na nossa vida vocacional, no nosso chamado e no nosso ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.